Entrar na faculdade é sempre um momento de muitas descobertas, novidades, mas também de desafios. Então, para você calouro, aqui vai um guia prático de como sobreviver e aproveitar tudo da vida acadêmica no curso de biomedicina. Oi, eu sou Amanda Chagas, mas pode me chamar de Nana e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Logo nos primeiros semestres, você vai ter contato com as disciplinas que são introdutórias. Elas são disciplinas básicas que vão te ajudar a construir uma bagagem para entender as próximas disciplinas, que são disciplinas mais complexas, são disciplinas chamadas de clínicas. Alguns exemplos dessas disciplinas são anatomia básica, biologia celular e molecular, genética, química geral, bioquímica. Essas matérias podem parecer matérias muito complexas para alguns e muito fáceis e introdutórias para outros, mas não se engane, são os primeiros semestres e as primeiras matérias. Então, vocês vão pegar matérias mais inespecíficas, se é que a gente pode falar desse jeito, que vão servir de base para vocês entenderem as próximas matérias. Porque não adianta nada você pegar uma biotecnologia se você não entende o fundamento básico de uma célula, você não vai conseguir acompanhar os processos. Como biomedicina é um curso que exige muita prática e muita leitura, para mim a organização é assim a chave do seu sucesso. Então, montar um cronograma para você saber quais dias você tem aula prática, quais dias você tem algum trabalho para apresentar, quais são os dias que você vai ter alguma atividade diferente, dias de prova, dias de entrega de material, é uma coisa que vai te ajudar muito. Além disso, estudar diariamente ou com uma frequência para não deixar a matéria acumular, fazer resumos e mapas mentais também vão te ajudar. Porque algumas coisas são separadas e sequenciadas em processos, principalmente processos bioquímicos. Você precisa entender aquele processo para você entender como um todo funciona. É muito mais fácil você estudar aquilo por tópicos ou um resumo do que você ficar tentando decorar todo o ciclo da bioquímica inteiro, sem separar, sem dividir ele em partes. Outra coisa que eu também acho essencial é sempre acompanhar a publicação de novos artigos científicos sobre a área que você tem curiosidade ou sobre as matérias que você está pegando. Isso vai te ajudar não só a aguçar sua leitura, melhorar assim a sua escrita científica, porque quanto mais artigos você vai lendo, você vai criando um senso crítico em relação àquilo, você vai sabendo o que está em alta, o que está sendo pesquisado, quais são as principais coisas que estão falando no mundo acadêmico, e você tem assunto para trazer, por exemplo, numa aula de hematologia, você pode questionar sua professora sobre como funciona, por exemplo, um transplante de uma célula-tronco, ou como estão os estudos de uso de terapias celulares para a cura da leucemia, por exemplo. Essas pesquisas e essas leituras que você faz por fora te trazem uma visão do curso muito mais à frente, diferente de quem não faz isso, e te cria uma relação muito de curiosidade e contato com essa vida acadêmica externa da faculdade. Uma coisa que para mim é muito gostosa, mas eu já vi muita gente desistir do curso por causa disso, é que os laboratórios vão ser a sua segunda casa. E isso aí exige uma série de cuidados e coisas pequenas com as quais você vai ter que ter atenção, por exemplo. Laboratório é um espaço que você tem que ter cuidado, você tem que ter atenção com as coisas que você está fazendo. E dentro da faculdade é um lugar onde você vai aprender. Então, você tem que aprender a manusear os equipamentos, você tem que aprender o nome das coisas, o nome das vidrarias, o nome dos processos, como você faz cada processo. Então, dentro do laboratório, do mais simples ao mais complexo que você vai aprender, é essencial. Primeiro, que você vai passar muito tempo lá dentro. Segundo, porque é necessário para você sobreviver ali dentro. Então, desde o básico, que é você fazer a higienização de uma bancada da forma correta ou de um fluxo laminar de uma forma correta, até você saber executar um processo e mexer num grande equipamento de escala muito maior com excelência, são igualmente importantes. Eu acho que uma das dicas mais essenciais que eu recebi foi estudar a minha grade curricular antes do primeiro dia de aula, assim, pesquisar mesmo cada tópicozinho, cada matéria e entender do que ela se tratava. Eu já falei das matérias básicas e citei que existem matérias que são as matérias clínicas. Mas quais são essas matérias? A gente tem, por exemplo, hematologia básica e hematologia clínica. Ah, por que essa separação? Qual é a diferença? Nas matérias base, a gente vai aprender
tudo que a gente tem de teoria e do básico mesmo em relação àquilo. Então, você ainda não correlaciona aquilo com nenhuma doença. Você não correlaciona os exames, você não faz um estudo de caso clínico, você não vai, digamos, para a prática efetiva, você não vai estudar todos os exames e todos os funcionamentos que tem ali. Você vai estudar o básico. Em hematologia, você vai começar por uma hemácia. Quais são os formatos normais? Qual a composição do sangue? Você vai estudar todos os elementos básicos. Aí depois você vai para anormalidades que tem em relação àquilo. Quais são essas anormalidades? O que essas anormalidades podem gerar? Quais são os exames básicos? Quais são os exames mais complexos? Quais são os mais pedidos? Aí você vai para a matéria clínica. Quais são as anemias? Que são várias. Como correlacionar essas anemias? Quais são as leucemias? Quais são os outros diferentes tipos de sistemas sanguíneos além do sistema ABO? E aí, um caso clínico de um paciente que apresenta alteração em tantos índices hematimétricos. Ok, qual o laudo do exame desse paciente? Você não vai fechar o diagnóstico, apesar de, a partir de algumas análises, você já saber qual é a doença, mas você não fecha diagnóstico. Não é competência do biomédico. Mas a partir dos resultados daquele exame, qual o laudo? Qual a análise que você vai fazer para enviar para o médico? Tudo isso é o que você aprende nas matérias clínicas. E aí, como matéria clínica, a gente tem imunologia, parasitologia, hematologia, bioquímica. Tem faculdades que têm mais matérias clínicas, tem faculdades que têm menos matérias clínicas. Vai variar da grade de cada instituição. Uma coisa que eu também escutei logo no primeiro semestre, e essa aqui eu usei e abusei, é não se limitar somente ao que você tem dentro da sala de aula. A faculdade em si oferece várias outras oportunidades de você ter contato com aquele conteúdo e de você ter contato com outras pessoas que trabalham com aquilo. E isso para mim é essencial. Então, participar de ligas acadêmicas, de workshops, participar de palestras, fazer cursos extracurriculares que sejam em outras instituições, em instituições federais, vão te ajudar em muito, porque te trazem uma visão de mundo diferente. Porque, querendo ou não, a faculdade está dentro da sala de aula só te traz uma visão muito teórica e às vezes muito limitada sobre aquilo. Tem professores que eles não conseguem te passar, eles não têm essa didática de te passar uma visão de mundo dentro daquela área que eles atuam, que isso você só vai adquirir ou tendo contato lá fora ou com maturidade com o tempo. E dentro da biomedicina, às vezes você não vai adquirir, porque são tantas habilitações que se é uma coisa que você não gosta e não tem afinidade, você nem vai ter contato com aquilo. Mas a participação de ligas acadêmicas, por exemplo, é uma coisa muito boa que te dá certificados, agrega no seu currículo e te traz conhecimentos extra. No meu primeiro semestre, eu entrei de uma vez só em 4 ligas acadêmicas. Também não aconselho fazer isso, mas é porque a partir daí eu tive contato, primeiro, com perícia, perfusão extracorpórea, práticas integrativas e estética. Foi o primeiro contato que eu tinha. Eu só vim pegar essas matérias muito tempo depois. E aí, logo naquele primeiro contato, eu já consegui eliminar coisas que eu não gostava, ou que eu achava um máximo na teoria, mas que eu não queria para o meu dia a dia, não é o que eu queria trabalhar futuramente. Ai, Amanda, qual você acha que são os principais desafios que uma pessoa vai enfrentar? Eu vou falar sobre minha experiência. O primeiro para mim foi a carga horária. A carga horária do curso não é uma carga horária leve, pelo menos na minha instituição não é, principalmente de carga horária extra que você vai ter que apresentar no final do curso. Eu achei uma carga horária bem pesada. Eu tive dificuldade em alguns momentos. Eu já estou no finalzinho, mas eu fiz 2 estágios extracurriculares em períodos diferentes e aí eu tive dificuldade de conciliar eles com a faculdade, ao mesmo tempo que era uma experiência incrível, eu tinha que estudar para o estágio extracurricular e tinha que conciliar com os estudos das matérias que eu estava fazendo na faculdade, tinha que conciliar com liga acadêmica, tinha que conciliar com pesquisas que eu estava estudando, escrevendo. Então, assim, para mim foi difícil. Foi impossível? Não, faria tudo de novo e foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, cada uma dessas coisinhas separadas, mas não foi um momento muito fácil, não. E outra coisa que, assim, para mim não foi uma dificuldade tão grande, mas eu vejo muitas pessoas, muitos colegas tendo esse problema, é de identificar qual a habilitação e qual a área você quer seguir. Eu já falei isso aqui, mas na minha faculdade você pode sair com 2 habilitações. Uma em análises clínicas e a outra você escolhe. E aí, na hora dessa escolha, é que a coisa pega mais um pouquinho. E aí, a maioria das pessoas fica meio que se batendo para tentar entender
que áreas elas vão querer e o que elas querem seguir, porque afinal de contas são mais de 30 opções de habilitação e você tem que escolher direitinho se é realmente aquilo que você quer, não só por afinidade com a teoria, mas também com a realidade da prática. Aquela pessoa vai trabalhar fazendo o quê? Quais são os processos que ela executa no laboratório? Qual é o tipo de laboratório? Ela vai trabalhar em indústria? Ela vai trabalhar em laboratórios particulares? Ela vai trabalhar num setor hospitalar? Ela vai trabalhar em campo, como é o caso da perícia? Então, tudo isso tem que ser analisado. Não é como se fosse uma escolha para a vida toda, que você não pudesse errar nem nada disso, mas é uma escolha que tem um peso significativo. Afinal de contas, a gente está falando da nossa carreira e da construção dela. Como dicas finais, assim, um compilado de dicas finais, se eu pudesse dar, façam amizades, criem uma rede de apoio dentro da faculdade. Você não precisa ser a pessoa mais sociável do mundo, nem sair fazendo amizade com sua turma inteira, nem nada disso. Mas tem o seu grupinho, o seu trio, o seu quarteto, a sua dupla. Tem alguém para te apoiar. Tem uma rede para te lembrar, para você fazer os trabalhos, para te acompanhar nas visitas. Tem alguém. Isso é sempre bom. Construir uma rede, construir um network. Eu entrei na faculdade super tímida, mas durante a faculdade a gente tem que desenvolver algumas habilidades. E uma das que eu desenvolvi foi a cara de pau. Então, conhecer novas pessoas. Foi numa palestra, gostou do palestrante, gostou do que ele tem para apresentar? Converse com essa pessoa, crie uma rede com essa pessoa. Às vezes você conversou ali, aquela pessoa não vai saber quem você é, mas ela gravou seu rosto, ela gravou seu interesse, ou às vezes dali pode nascer uma amizade que saia da parte acadêmica e vá para a parte pessoal e vire uma coisa super legal e super gostosa na sua vida. Então, para mim, isso é uma ótima dica. E além disso, biomedicina é um curso para gente curiosa. Então, mantenha-se curioso. Não deixe que o cansaço, que a rotina, tire isso de você, sabe? A curiosidade de saber. Não, isso aqui é desse jeito. Ok, mas por quê? Qual é o processo que vem antes disso? O que é que eu preciso entender a partir disso? Olha, tal sintoma é sintoma da doença. Ok, isso já é uma coisa comprovada cientificamente. É um sintoma da doença. Mas por que é um sintoma? O que é que leva à construção desse sintoma? Qual é a fisiopatologia dessa doença detalhada? Isso é muito importante da gente entender para a gente virar um profissional de excelência, até porque a gente está lidando com a vida e com a saúde das outras pessoas. Então, isso é de extrema importância. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem essas dicas, que sirva para a vida de vocês. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha. Comenta aqui uma coisa que você queria muito saber antes de entrar na faculdade, mas só veio descobrir bem depois, ou teve que aprender sozinho na marra mesmo. Comenta mais ideias de vídeo para eu trazer. E é isso. Tchau!